Irmãos, nós vamos continuar a nossa reflexão, que começamos na semana passada. Nós temos visto sobre o Pai Nosso. E o objetivo é falar do Pai Nosso como um caminho espiritual. Nós olharmos para a oração do Pai Nosso, extraindo dela um modo de viver, um estilo de vida. Como eu posso viver a partir da oração do Pai Nosso, a partir das verdades que nós conseguimos extrair da oração do Pai Nosso. Essa tem sido a nossa reflexão. E nós vimos na semana passada que Deus é Pai. Eu disse aqui que o meu objetivo era fazer uma série de pregações, de reflexões, de mais ou menos umas três ministrações sobre o Pai Nosso. Mas estudando o Pai Nosso, quando eu fui para a pesquisa, para o estudo, eu percebi que eu fracassaria muito em fazer apenas 3 ministrações sobre o Pai Nosso, porque quando eu fui estudar o fato de Deus ser Pai, de Jesus chamar Deus de Pai, só isso já nos rendeu uma pregação inteira, que foi a da semana passada. Nós falamos só sobre a paternidade de Deus, sobre Deus ser o nosso Pai. E hoje nós vamos seguir, nós vamos dar sequência nessas reflexões e iremos para a próxima palavra. Daqui a pouco a gente vai frase a frase, mas nós ainda vamos para a próxima palavra. Porque Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9, se você puder abrir comigo aí, Mateus 6, a partir do versículo 9, quando Jesus nos ensina a orar diante do pedido dos discípulos, que os discípulos de Jesus pediram para que Jesus os ensinasse a orar, a gente vê isso na passagem análoga a essa em Lucas. Aqui, a partir do versículo 9 de Mateus, Jesus diz: vocês orem assim, ou quando forem orar, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa oração, então, Jesus instrui os seus seguidores, os seus alunos, os seus discípulos, como eles deveriam se referir a Deus. E ele diz que eles poderiam chamar Deus de Pai. E essa é a grande diferenciação do cristianismo. Nós nos voltamos para a nossa divindade, que nós cremos ser o Deus que criou todas as coisas, e nós temos a liberdade, a intimidade, a proximidade de poder chamá-lo de Pai. E ele gosta de ser chamado assim. Jesus, sendo Deus, nos ensinou a orar chamando a Deus de Pai. É uma expressão que ele gosta. Deus gosta de ser chamado de Pai. E a próxima palavra que vem depois de Pai, quando Jesus nos ensina a orar, é nosso. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso. E isso nos diz muita coisa. Isso, para nós, representa muita coisa, porque significa que quando eu oro e quando eu vivo, que essa é a intenção aqui, nós falarmos do Pai Nosso como um estilo de vida, quando eu vivo diante de um Pai que é nosso, eu já percebo de cara que Deus não é exclusivamente meu. Apesar de haver uma dimensão onde eu me relaciono com Deus de modo pessoal, Deus não é exclusivamente meu. Deus não é minha propriedade. Eu não posso me apropriar de Deus como alguém que faz um ídolo para si, a sua imagem e semelhança, um ídolo que concorda com as suas perspectivas de vida, com a sua forma de fazer as coisas, com a sua forma de ler a Escritura. Eu não posso achar que Deus é moldado às minhas convicções, que Deus foi feito sob medida para mim, para me agradar. Eu não posso instrumentalizar Deus para mim. Quando eu entendo que Deus é Pai e que esse Pai é nosso, a minha forma de olhar para vocês precisa mudar.
A minha forma de olhar para as pessoas que estão de fora desse auditório precisa mudar. Porque Deus, eu não posso me utilizar de Deus como uma vantagem competitiva na existência. O que significa que eu não posso entender que Deus é um ser cujo objetivo é me colocar em vantagem em tudo que eu for fazer. Então eu vou disputar uma vaga de emprego, Deus tem que me dar essa vaga de emprego, afinal de contas eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus. Então ele tem que me favorecer nisso que eu vou fazer. Em qualquer tipo de disputa ou competição em que eu me ver, Deus tem que me auxiliar, Deus tem que fazer algo por mim, porque afinal de contas eu sou filho de Deus. Quando eu entendo que o Pai é nosso, essa perspectiva ela cai. Eu me submeto à verdade de que Deus não é meu, Ele é nosso. Eu faço parte de um todo, eu não sou o todo. Deus não vive para me satisfazer, para fazer as coisas para mim. O mundo, a sociedade, ela não gira em torno de mim. A minha perspectiva não é mais importante do que a dos outros. Eu vivo em comunidade. Deus é nosso, Ele é Pai e esse Pai é nosso. E mais uma vez, eu repito, nós não podemos usar Deus para que Ele nos coloque numa posição de vantagem, como se nós estivéssemos instrumentalizando Deus. Como se a função de Deus fosse apenas e tão somente legitimar tudo o que a gente faz. Durante esses dias nós somos bombardeados de vídeos, de informações do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é muito triste. E cada coisa que a gente vê, aquilo aperta o nosso coração, aquilo fala conosco de um jeito, porque nós somos humanos e olhamos outros seres humanos passando por aquilo que eles estão passando e isso nos aflige. E durante essas semanas eu estava vendo um vídeo onde o rapaz que está fazendo o vídeo, ele filma um lugar devastado, ele fica com o celular assim filmando e mostrando, olha aqui gente, derrubou tudo, acabou com tudo, e casas derrubadas, e lama tomando conta de tudo. E no meio da filmagem dele, da imagem que ele fez, no meio tinha uma capela, tinha uma igreja no meio. E ele mostrou, vejam só como que tudo caiu, mas a igreja ficou de pé. E eu fico pensando, o que leva uma pessoa a ter esse tipo de perspectiva? Porque ele disse de uma forma que era como se Deus estivesse dizendo para nós, vejam como todas as casas caíram, eu derrubei tudo, mas a minha igreja, a minha construção, a capela ficou de pé. As casas caíram, mas a igreja, o símbolo religioso, ficou de pé. Como se Deus estivesse no céu sorrindo com essa situação, ao ver as pessoas perdendo tudo que têm, perdendo as suas próprias vidas, mas a capela estava de pé. E Deus zombando dos inimigos, porque aquilo que era relacionado a Ele ficou de pé. É impressionante como nós temos, e nós, eu sei que eu estou generalizando, mas é impressionante como os setores da cristandade têm esse pensamento, ou pensam que Deus se submete a isso, se sujeita a ficar fazendo coisas para mostrar como Ele é poderoso, enquanto os outros estão sofrendo, estão morrendo, estão padecendo. Ou então, como se Deus se sujeitasse apenas a ficar fazendo coisa para nós nos beneficiarmos o tempo todo, para a gente se mostrar diante da sociedade como nós temos Deus, como nós somos melhores. E daí surgem tantos crentes, tantos cristãos chatos, inconvenientes, pessoas detestáveis, com as quais eu e você já provavelmente nos relacionamos, ou já fomos esse tipo de pessoa, ou somos, quem sabe, esse tipo de pessoa detestável que se sente superior aos outros, que se acha melhor que os outros, a ponto de se sentir livres para palpitar sobre a vida de qualquer um. Eu sou tão bom, eu sou tão filho de Deus que eu me sinto à vontade para dar palpite na sua vida e me intrometer em assuntos dos quais você não me chamou para participar.
Quantas pessoas são assim? Eu vi um outro vídeo que agora começa também, né? Um outro vídeo de um rapaz falando de uma profetisa que mostrou que tudo o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul é juízo de Deus sobre os gaúchos. E é o juízo de Deus sobre eles, por quê? Porque lá existem muitos terreiros de religião de matriz africana. Então, por causa disso, Deus mandou uma inundação para levar juízo contra o povo gaúcho. E a gente percebe mais uma vez a dificuldade das pessoas em, primeiro, ter misericórdia num momento como esse, e falar uma aberração como essa. E segundo, a gente vê a dificuldade que a pessoa tem de compreender o que é a mentalidade bíblica, o que é o Evangelho, gente. As pessoas olham, muitas dessas, elas encaram a realidade assim, elas olham para o Brasil como se o Brasil fosse Israel no Antigo Testamento, elas olham para o presidente como se o presidente ou os presidentes do Brasil fossem os reis de Israel, elas olham para os estados do Brasil como se os estados do Brasil fossem as tribos de Israel. E então Deus, assim como fez no Antigo Testamento, de levar para o cativeiro as tribos do sul, de Judá e Benjamim, Deus hoje está punindo estados específicos por causa do contingente de religiões africanas que tem nesses lugares. Como se Deus se prestasse a esse tipo de coisa. Então a gente vê uma redução e pessoas que falam isso sem nenhum tipo de constrangimento. E quando nós olhamos para essa oração que Jesus nos ensinou, ele disse: quando forem orar, orem assim, Pai Nosso. O fato de Deus ser um Pai Nosso, de nós estarmos no meio desse nosso, isso nos nivela, isso coloca todo mundo como igual. Deus é nosso Pai igualmente. Mas muita gente não quer estar nivelada, essas pessoas querem estar um degrau acima. Porque se Deus age hoje como era na dinâmica do Antigo Testamento, se o Brasil é a nação escolhida de Deus, e se os estados são as tribos do Brasil, as tribos de Israel, então esses caras que falam, eles são os profetas de Deus. Eles são os Isaías, os Jeremias, os Oséias, os Malaquias dessa época. Então isso coloca eles num status superior, da superioridade. Nós precisamos nos voltar a essa verdade de que Deus é um Pai e esse Pai é nosso. É interessante que Jesus não diz: Pai dos judeus que estais nos céus, Pai dos crentes que estais nos céus, Pai dos testemunhas de Jeová que estais nos céus. Não, é Pai nosso. Jesus ora enquanto ser humano em nome da humanidade. Jesus está orando em nome da humanidade, dizendo: Pai dos humanos que estais nos céus. Pai de nós todos que estais nos céus. É isso que Jesus está dizendo. O objetivo dele não é delimitar de quem Deus é Pai. Ele está em nome da humanidade orando ao Pai da humanidade. Aquele que fez a humanidade, o dono de todas as coisas, a razão de tudo existir. Aquele de quem o salmista diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, no Salmo 24. Jesus ora aqui como o segundo Adão, em nome da humanidade. Da mesma forma que o primeiro Adão trouxe morte a todos os homens, o segundo Adão agora ora dizendo: Pai nosso, Pai dos seres humanos que estais nos céus. Mais uma vez, nos nivelando e nos colocando no mesmo patamar. Por isso, é importante nós entendermos que o reino de Deus não está limitado a nós. O reino de Deus não está limitado ao nosso grupo, à nossa forma de fazer as coisas. O reino de Deus não está limitado a uma denominação, a um estilo de fazer. O reino de Deus não está delimitado, fechado, enclausurado dentro de um escopo doutrinário, dentro de uma igreja específica, dentro de um segmento específico. Deus é muito maior do que os nossos sistemas. É muito maior do que nós temos a capacidade de catalogar, de identificar, de definir.
Deus é muito maior do que a nossa teologia, do que a nossa capacidade de racionalizá-lo. Deus é muito maior. O reino dele é muito superior. É interessante se você olhar algumas páginas para frente aí, em Mateus 13, quando o Senhor Jesus vai contar a parábola do joio, do trigo e do joio. Mateus 13, no versículo 24, Jesus diz: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. E depois ele diz que veio um homem mau e jogou uma semente de erva daninha, de joio ali no meio do trigo, da boa semente. E os discípulos de Jesus ficam confusos e pedem que ele explique a parábola. E mais para frente, lá no versículo 38, Jesus vai dizer: o campo é o mundo. Às vezes nós encaramos o campo como se o campo fosse a igreja. A igreja é o campo e alguém vem e joga joio no meio da igreja, joga joio no meio do campo, e aí fica aquele tanto de gente na igreja, uns que prestam, outros que não prestam, e aí tem o joio e o trigo. Mas Jesus está dizendo aqui nessa parábola que a situação é muito mais abrangente. O campo dele, o campo desse homem, esse homem na explicação da parábola é o Filho do Homem, é o próprio Jesus. O campo no qual ele semeia boa semente é o mundo. Não é a igreja simplesmente, é o mundo. Nós precisamos entender que Deus é o Deus de tudo. É o Deus do mundo. E quando nós oramos enquanto representantes desse mundo que pertence a Deus. Porque Jesus não apenas orou, ele disse: quando vocês orarem, orem assim. Quer dizer que nós também, quando formos orar, nós precisamos entender que há sobre nós uma responsabilidade de orar por mim, pela minha família, de orar por nós, pelo nosso grupo, mas também de orar pelas coisas que estão acontecendo para além do nosso cercado, para além do que nós vivemos. E se nós queremos encarar o Pai Nosso como um estilo de vida, como uma forma como nós devemos viver, nós precisamos viver tendo isso em mente, de que Deus quer a salvação das pessoas que estão para fora daqui, que Deus quer bem a pessoas que não pensam como eu, que quem chama Deus de Pai não escolhe irmãos. Se nós chamamos Deus de Pai, nós não podemos escolher: esse aqui eu não aceito como meu irmão. Aquele ali de jeito nenhum, aquele ali eu não consigo me sentar à mesa com essa pessoa. Deus é para além disso. E nós que chamamos Deus de Pai, nós não escolhemos os irmãos. Deus olha para nós e diz: eu tive misericórdia de você, por que eu não posso ter misericórdia dela? Eu fui compassivo, eu fui generoso, e eu verti o sangue do meu filho por você, por que eu não posso purificar e limpar com o sangue do meu filho aquela outra pessoa? Nós precisamos viver tendo isso em mente. E isso traz para nós, ao meu ver, 3 implicações. A primeira delas, 3 implicações de viver uma vida que considera o Pai como sendo nosso e não exclusivamente meu. A primeira consequência disso: responsabilidade compartilhada. Nós temos uns para com os outros responsabilidade. Quando eu venho a um lugar como esse, eu não posso vir pensando: eu vou desfrutar unicamente daquilo que Deus tem para mim. Acabou, estou indo embora, estou zarpando, não estou nem aí com ninguém. Chego, não quero cumprimentar ninguém, porque eu estou ali para me servir. Me aproximo do grupo, eu me aproximo da mesa, eu me aproximo de Deus para me servir, para me satisfazer. Não, não pode. O Pai é nosso e nós temos uma responsabilidade uns para com os outros, para com a família da fé, que são esses que creem nesse Deus que nós cremos, no Jesus que nós cremos. Nós temos responsabilidades para com a família da fé, de instruirmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros. E nós temos responsabilidade para com os que nós consideramos de fora, para aqueles que são nossos irmãos de raça humana.
para aqueles que são humanos como nós. Então, não pode nós olharmos para situações ao nosso redor e não nos compadecermos das coisas que outras pessoas têm vivido, de tristezas e decepções e calamidades que outros têm vivido. Nós somos chamados a assumir responsabilidade uns para com os outros. E eu me sinto responsável pelo seu bem-estar e você pelo meu, e assim a gente caminha. Nós precisamos compartilhar alegrias, celebrações, festejar juntos e também celebrar e compartilhar os fardos, as dificuldades. Em Gálatas, no capítulo 6, no verso 2, Paulo diz assim: carreguem os fardos pesados ou as cargas uns dos outros. E ele complementa o versículo dizendo: assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Como nós podemos cumprir a lei de Cristo? Como nós podemos satisfazer a lei de Deus? Paulo diz: carregando as cargas uns dos outros. Olhando para o seu lado e percebendo que Deus não é seu pai exclusivo. Que Deus não está ocupado apenas de você. Ele está ocupado com você. Com as suas crises, com os seus problemas, as suas dificuldades, as suas ansiedades, os seus dilemas. Deus está ocupado e preocupado com você, mas não apenas com você. E Ele faz o que Ele faz na sua vida para que você tenha condições de também se ocupar com outras pessoas que estão perto de você. A segunda implicação de nós considerarmos Deus como Pai e esse Pai como sendo nosso, da coletividade, e eu quero trazer essa aplicação exclusivamente para a família da fé, para aqueles que se dizem crentes em Jesus. O fato de Deus ser nosso quer dizer que nós precisamos ter unidade mesmo na nossa diversidade. E o povo de Deus, esses que se identificam como povo de Deus, é um povo diversificado, gente. Basta você tirar um tempo para procurar, às vezes, no YouTube, para olhar na televisão, o quanto os que se chamam de evangélicos, de povo de Deus ou de cristãos, o quanto esse povo é diversificado. O quanto existem práticas diferentes, pensamentos diferentes, liturgias diferentes, estilos de lugar, de salão diferentes. Nós somos diversificados e não é coisa de agora. O povo agora está muito diversificado, está muito plural. Sempre foi assim, sempre foi. Estude a história da igreja que você vai perceber que desde o início você tem os apóstolos tendo tônicas diferentes naquilo que eles escrevem. Pedro vai destacar uma coisa que não é a tônica que Paulo destaca e não é a mesma coisa que Tiago destaca quando ele escreve a sua carta. Quando nós olhamos para as igrejas, antigamente, nós vamos ter igrejas que têm uma coleção de escritos, porque elas não tinham o Novo Testamento, como nós temos hoje. Nós tivemos no início da história cristã, cerca de 3 a 4 séculos, sem Bíblia. A igreja foi se desenvolvendo sem ter Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham partes de manuscritos. Tinham algumas igrejas que tinham os evangelhos e as cartas de Paulo. Outra igreja tinha as cartas de Paulo e a carta de Tiago. Outra igreja tinha uma outra coleção de escritos, que uma tinha uma coisa que a outra não tinha. Umas igrejas tinham certas coleções de escritos que hoje nem estão na nossa Bíblia. E o cristianismo foi se desenvolvendo mesmo diante dessa diversidade. Porque o que nos une é o fato de nós termos Deus por Pai. O nosso relacionamento com Deus é o que traz a unidade, mesmo na diversidade de pensamento, na diversidade de perspectivas. E diante disso, eu penso que nós precisamos começar a reduzir os nossos muros e construir mais pontes. Quantas vezes nós nos ocupamos dos detalhes que nos diferenciam e nós nos colocamos como se fôssemos grupos totalmente diferentes e alheios uns aos outros. Esses dias para trás,
naquela mania que a gente vê assim, de trends no TikTok, no Instagram, eu vi um pastor já experiente dizendo: eu sou fulano de tal e é claro que o meu assunto preferido é predestinação e livre-arbítrio. E cada um tem o assunto preferido que quiser, não tem problema nenhum. Cada um vai ter o seu hobby e as coisas que gostam de falar. Mas eu fiquei pensando assim, gente, como que a tônica da nossa vida, a coisa que a gente mais gosta de falar, seja exatamente coisas que levantam barreiras entre nós. Como que o que define a minha vida, o assunto que me define é justamente aquele assunto que levanta barreira entre mim e outros irmãos. Pessoas que só sabem falar de uma coisa. E geralmente são aqueles detalhes, aquelas minúcias, aquelas coisinhas que dividem a igreja, mas é disso que a gente gosta, é nisso que a gente se apega, nas divisões, nos detalhes, naquilo que nos diferencia. Sendo que nós precisávamos, talvez, nos voltar para aquilo que nos une, para aquilo que nos torna iguais, para aquilo que nos coloca no mesmo patamar de igualdade para servirmos a Deus. É lógico que uma unicidade é impossível, mas quem sabe nós possamos buscar um tipo de vivência cristã onde nós tentamos nos aproximar mais do que nos afastar. Talvez fosse melhor para nós esse tipo de experiência. E por último, queridos, ter Deus como Pai, e um Pai que é nosso e não exclusivamente meu, isso tem que gerar em nós uma atitude de solidariedade. Pensando num aspecto mais geral, quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso irmão? Quando nós dizemos Deus é nosso Pai, quem é o nosso irmão? Quem é o meu próximo? Essa pergunta foi feita para Jesus. Mas quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus foi: um homem estava fazendo uma viagem e ele foi assediado, ele foi interrompido na sua viagem por salteadores, por ladrões. E ele foi jogado à beira do caminho para morrer. Passaram duas pessoas da mesma religião desse cara e viram ele morrendo e não fizeram nada. Passou um terceiro de uma cultura, de uma religião, de uma prática muito diferente da prática, da religião e da cultura desse rapaz. E esse que era inimigo desse rapaz, de uma cultura inimiga, de um povo inimigo desse rapaz, justo esse, parou para auxiliá-lo e para cuidar dele. A resposta de Jesus para quem é o nosso próximo, para quem é o nosso irmão é: olhe do seu lado. Tem pessoas precisando de você. Ah, mas esse não vota no mesmo cara que eu voto. Não interessa. Tem pessoas precisando de você. Não importa de que segmento seja. Não importa de que religião seja. Se não tem religião, não importa. A pessoa está precisando de você. Você pode ser Cristo na vida dela. Então seja. Nós não temos que ficar preocupados em delimitar, em levantar muros entre nós e os outros, e isso acaba nos impedindo de transmitir o que nós devemos transmitir, que é o amor e a graça de Deus. Infelizmente, nós ouvimos também agora, nesses dias e nesses momentos de calamidade, pessoas dizendo: eu não dou 1 centavo para aqueles gaúchos, porque eles, de forma geral, votaram no candidato A e eu votei no B. Então, para mim, que eles morram afogados, que eu não estou nem aí. Que tipo de postura é essa, gente? Onde está a nossa humanidade? Onde está a nossa cristandade? Como nós podemos olhar para pessoas perecendo? Como nós podemos olhar para pessoas que estão à nossa volta? E quando eu digo à nossa volta, talvez literalmente do nosso lado. Pessoas que estão sofrendo, que estão se sentindo sozinhas, que estão desamparadas, que estão emocionalmente abaladas e que estão precisando de um ombro amigo. De alguém chegar e falar: eu sei do que você está passando e pode contar com as minhas orações, eu estou orando por você. Alguém para no meio da semana mandar uma mensagem aleatória: e aí fulano, como é que você está? Sei que para você não está fácil, mas conta comigo que eu estou orando.
Pessoas que precisem só de misericórdia, só de cuidado, de alguém do lado. É isso que nós devemos entender. Quando nós dizemos Pai Nosso, eu não estou orando a um Pai que é meu, a um Deus que quer apenas me satisfazer nos meus caprichos e vontades. Eu estou orando a um Deus que é Deus de toda a criação. E eu me coloco como representante da humanidade, como representante dos meus irmãos seres humanos, dizendo: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha o seu reino, não sobre mim, mas venha sobre nós, venha o seu reino sobre a terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu não estou preocupado apenas com o meu pão privado e particular. O pão nosso, Senhor. Tem pessoas que agora não têm pão, que o Senhor me ajude a ser canal de bênção para essas pessoas que estão desamparadas, que não têm pão. O pecado, as dificuldades, as tentações, elas também são nossas. É nós orarmos e nós vivermos entendendo que não estamos sozinhos, que nós precisamos uns dos outros. E que Deus nos abençoe nisso, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos ao Senhor agora, reconhecendo, Senhor, que nós não somos a única expressão de fé aceitável pelo Senhor. Nós somos um grupo que expressa a sua fé no Senhor. E nós queremos ser encontrados entre aqueles, Senhor Deus, que estão construindo pontes para o coração das pessoas, construindo pontes para alcançar mais pessoas. Nós não queremos levantar barreiras entre as pessoas e o Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a termos um coração cheio de amor, um coração que não está voltado apenas para si mesmo, um coração que não está em si mesmado, que nós sejamos um grupo que não se preocupa apenas com os nossos interesses, com o nosso benefício, mas que tenhamos sempre um olhar voltado para fora, Senhor, um olhar voltado para pessoas que necessitam do Senhor, que estão espiritualmente mortas e que precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E pessoas que estão fisicamente necessitadas de uma mão que as levante. Nos ajude nisso, Senhor, a sermos essa resposta para essas pessoas. Nos ajude a cuidar uns dos outros. Que a família da fé seja de fato uma família, que nós nos importemos uns com os outros, nos preocupemos uns com os outros, oremos uns pelos outros, para que esse grupo seja unido no Senhor, no amor do Senhor. Que o Senhor possa fazer isso, essa cirurgia no nosso coração, colocando em nós um coração de carne, que se sensibiliza com as outras pessoas, para seguir o seu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.